Salve, salve galerinha, professor Olavo. Sejam bem-vindos a nossas aulas sobre substâncias e misturas. Nós veremos agora a primeira parte da aula sobre substâncias inorgânicas, certo, galerinha? Vejam, nós estávamos bem acostumados a estudar substâncias derivadas do carbono. Aquelas eram as substâncias orgânicas. Mas agora nós vamos ver justamente as substâncias inorgânicas, que são aqueles compostos que não são formados por carbonos, ou seja, vocês não vão ver a letra C maiúscula nessas substâncias de jeito nenhum. Antigamente havia-se uma confusão sobre o que eram as substâncias inorgânicas, mas hoje realmente já se sabe que é isso. Não pode ter o elemento carbono. Não pode ser associado unicamente a substâncias derivadas de compostos minerais, como se pensava antigamente. As substâncias orgânicas têm uma capacidade bem marcante, que é o fato deles serem iônicos, ou seja, isso significa que eles podem ganhar ou perder elétrons. É uma característica que as substâncias orgânicas não tinham, certo, pessoal? Para entender melhor o estudo sobre as substâncias orgânicas, teve um químico chamado Arrhenius, desculpe se eu estiver pronunciando errado, que ele fez vários estudos e percebeu que todos os compostos inorgânicos eles se dissociam quando estão em água. A água faz um comportamento onde essas partículas se dividirão e com essa divisão elas ficarão eletrizadas, se transformando, no caso, em íons. E com isso vão começar a conduzir eletricidade nas soluções. Esse fenômeno, de que as partículas são dissociadas, sendo transportadas por todo o líquido, é um processo chamado de dissociação iônica, em que há separação de íons. De acordo com o comportamento químico ser semelhante de alguns conjuntos aí, Arrhenius criou também 4 funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nós vamos estudar nesse vídeo, rapidinho, os ácidos e as bases, Algumas características bem básicas sobre eles. Os ácidos são compostos moleculares, eles compartilham elétrons em suas ligações, pessoal. Como nós já vimos, eles têm a capacidade de se ionizar em água, ou seja, formam cargas. Mas especificamente os ácidos, eles liberam unicamente um cátion, ou seja, um íon positivo, chamado H+, que é o hidrogênio carregado positivo. Então veja, essa é a grande característica dos ácidos, que é liberar o cátion H+. Vejam como isso acontece na equação abaixo. Nós tínhamos um ácido que, quando entrou em contato com a água, que é o H2O, ele se dissociou em H+, que é o cátion do hidrogênio, e no cloro negativo, assim como aconteceu nos outros também abaixo. Os ácidos sempre possuirão no início o H de hidrogênio. É isso que caracteriza um ácido. Então, quando vê qualquer questão para identificar se é um ácido ou não, se começar com H, é um ácido. Os ácidos normalmente têm cheiro forte e sabor azedo, galerinha? Tem boa condutividade elétrica em solução aquosa, como nós já vimos. O seu pH é inferior a 7 na tabela. E não todos, mas vários ácidos apresentam a característica de ser tóxico e corrosivo. Mas não são todos, porque, por exemplo, o ácido presente nas frutas não é tóxico e corrosivo como em outras substâncias, beleza? Para nomear o ácido é bem simples. Se for nos hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio, tem que preceder da palavra ácido e depois o nome do elemento, agregado da palavra hídrico. Olha o exemplo, HCl. Cl não é o cloro, então fica ácido e a união de cloro mais hídrico fica clorídrico. Já quando forem os oxiácidos, que são aqueles ácidos com oxigênio, também coloca a palavra ácido no começo, também coloca o nome do elemento, mas no final não coloca mais hídrico, mas sim oso ou ico. Como, por exemplo, esse segundo exemplo aí, galerinha, HNO3, não tem um nitrogênio no meio, então fica ácido nítrico ou nitroso, que é a união de nitrogênio com oso ou com íco. Simples assim, ok? As bases, elas são bem diferentes dos ácidos. Eles são compostos iônicos e eles são formados pela união de um cátion e de um ânion na dissociação em água. Quando ele se dissocia em água, ele vai liberar não mais o H+, como nos ácidos, mas sim uma hidroxila
OH-, ou seja, um ânion negativo na solução aquosa, né? Nesse processo que nós já conhecemos, que é chamado de dissociação iônica. Vejam aí, nessa primeira equação, nós tínhamos aí uma base, quando ela entrou em contato com a água, ela se dissociou no sódio positivo e na hidroxila negativa, ok? Que é a grande característica das bases. Então, nesse caso, para nós identificarmos quando é uma base, é só entender que todas as bases terminam com a hidroxila OH no final das palavras, ok? Tipo o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e assim sucessivamente. Se por um lado os ácidos tinham um sabor azedo e forte, as bases têm um sabor adstringente, ou seja, aquele sabor pegajoso como da banana verde, por exemplo. pH é maior que 7, ou seja, vai de 8 a 14, bem diferente dos ácidos. Também conduzem a eletricidade em meio aquoso, isso é uma coisa em particular que é igual com os ácidos, e eles se desintegram, em altas temperaturas. Os ácidos têm classificações, que é em relação ao número de hidroxila que foi dissociada, quando entra em meio aquoso. Se só tiver uma hidroxila dissociada, que é aqueles que não tem nenhum número depois do OH, é uma monobase. Se tiverem duas hidroxilas dissociadas, terá o 2 pequenininho para identificar e é dibase. Se tiver 3 hidroxilas dissociadas, é tribase, 4 tetrabase e assim sucessivamente. Para nomear as bases, tem algumas maneiras. A primeira maneira é colocar a palavra hidróxido no começo, depois di e no final o nome do elemento. Como, por exemplo, esse SrOH2 é hidróxido de estrôncio, que é o elemento do SR, ou hidróxido de prata. Também tem outra coisa. Se tiver muita dissociação de hidroxila, a gente pode colocar no final em algarismo romano esse número, como, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, TiOH4, é hidróxido de titânio, que é o elemento Ti, em algarismo romano 4, para significar a quantidade de hidroxila que foi dissociada. Uma maneira usual também de nomear as bases é colocando a palavra hidróxido, o nome do elemento, unido dióso e diíco, como é bem fácil de entender. Por exemplo, o hidróxido de ferro, a gente vai chamar como hidróxido ferroso ou hidróxido férrico, é outra maneira também da gente nomear. Pois bem, pessoal, vimos de maneira bem resumida, né, a primeira parte sobre bases. Espero que vocês tenham estudado de verdade, tenham assistido o vídeo até o final e a gente vai ver a continuidade logo, logo. Abraço e se precisar pode contar com o professor Olavo. Fiquem com Deus.